Em 1 João, primeira epístola de João, e nós vamos ler dos versos 5 em diante. 1 João, capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Continuando no capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós te damos graças. E dessa vez nós queremos agradecer pela liberdade que temos de estarmos aqui louvando a Ti e de lermos e estudarmos e aprendermos mais com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração essa noite, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ser transformados, exortados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Ok, então hoje é o sermão de número 9 dessa série de mensagens que nós temos intitulado de Crescimento Espiritual para 2018. Esse é o 9º, semana que vem o 10º e último dessa série, depois nós vamos começar outra série, ok? Nós já falamos sobre muita coisa nesses 9 sermões aí. Tem muita coisa já que nós abrangemos, mas eu quero voltar lá no primeiro sermão dessa série. Se você não se lembrar, pode ir no YouTube que está lá, os outros 9 estão lá, inclusive do pastor Macmillan, aliás, os outros 8, mais o do pastor Macmillan da semana passada, está tudo lá. Se você se esqueceu, pode acompanhar. Lá no primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre Atos 2, 42 a 47. 2, 42 a 47, que é o nosso tema do ano. Coloca lá em cima, por favor, Samuel. O nosso tema do ano. Nosso desejo para 2018 é que sejamos uma igreja segundo Atos 2, 42 e 47. Qual é o seu desejo? Então, de acordo com esse texto, eu não vou ler para vocês, que agora, depois de 9 sermões, mais algumas semanas, você já deve saber de cor. Se não souber, depois você vai ler, ok? Nós queremos ser uma igreja assim como essa igreja de Atos, que havia comunhão entre os irmãos, eles se dedicavam ao estudo, aos ensinos dos apóstolos, eles dividiam o pão, eles estavam sempre em comunhão nas casas, na igreja, e por causa desse amor que as pessoas viam entre os irmãos, por causa dessa comunhão que as pessoas viam, almas sempre estavam sendo acrescentadas à igreja do Senhor. Por causa do testemunho e da pregação fiel da palavra, almas estavam se convertendo ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Essa é a igreja que nós queremos para 2018. Nós queremos Cliff Oak Church assim, em nome de Jesus. E nós, lá no primeiro sermão dessa série, eu falei sobre o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja que segue a palavra do Senhor, o que precisa existir nessa igreja. E 4 coisas eu falei de muitas outras, mas quatro coisas que eu achei muito importante falar com vocês e que Deus falou comigo e eu passei isso para vocês, que é convicção do pecado. A igreja bíblica precisa ser convicta do pecado. Há também conversão de almas. Existe também cultivo dos salvos, treinamento
estudo bíblico da palavra e também comunhão dos santos. Então são os 4 Cs: convicção do pecado, conversão de almas, cultivo dos salvos e comunhão dos santos. E hoje eu quero falar um pouco mais ainda sobre esse último, que é comunhão dos santos. Amém? Provavelmente você já recebeu uma encomenda, ou você já fez alguma compra, para vocês homens aí que são DIY, do it yourself, né? Você já recebeu um pacote, ou você já comprou um pacote dizendo, este lado para cima. Já ou não? Com uma setinha assim, esse lado para cima. E os cabeçudos vai e abre a caixa de cabeça para baixo. O que acontece? Cai tudo. Ou então está tudo bagunçado. E exatamente essa pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Como está a sua vida essa noite? Espiritual. Será que a sua vida espiritual está de cabeça para cima, voltada para quem realmente tem que estar? Ou sua vida está completamente de cabeça para baixo? Essa é a questão. Essa é uma pergunta muito pertinente para o momento que nós temos vivido. Gente, nós temos vivido momentos difíceis, muito difíceis. Então essa é uma pergunta muito pertinente. Será que a nossa vida está realmente de cabeça para cima, virada para onde tem que virar? Ou está completamente de cabeça para baixo? Ou seja, lá no Brasil nós dizemos que quando alguma coisa está de cabeça para baixo, está uma bagunça, não está nada bom, não é isso? Então, e como nós podemos saber se nós estamos realmente vivendo de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas? Como? Se a minha vida estiver de cabeça para baixo, mesmo às vezes de cabeça para cima já é difícil, imagine se estiver de cabeça para baixo. Como nós vamos saber que se realmente nós estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas? Para responder a essa pergunta, eu quero lembrar de algumas outras coisas que são essenciais para você saber o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Em primeiro lugar, Deus nos criou para termos intimidade com Ele. Amém? Deus nos criou para termos intimidade com Ele, relacionamento, comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Deus nos criou para sermos sinceros com Ele. Deus também nos criou para termos comunhão uns com os outros. E Deus nos criou para sermos imitadores de Cristo. Isso é muito sério, gente. Se você não lembrar de mais nada do propósito de Deus para você aqui nessa terra, você se lembre pelo menos desse último. Deus nos criou para sermos imitadores de Cristo. Uma vez que nós formos imitadores de Cristo, todo o resto nós estaremos fazendo. Porque o Senhor fez, o Senhor teve intimidade com o Pai, o Senhor foi sincero com o Pai, o Senhor amou os outros, assim como a Adriana falou e nós cantamos aqui essa noite, e o Senhor foi realmente um exemplo de servo e de obediência ao Pai. Então João, nessa epístola aqui, ele começa a combater algumas heresias que estavam sendo infiltradas dentro da igreja. De novo, olha aí um monte de heresia infiltrada dentro da igreja, como eu já disse. Isso não aconteceu só há 2000 anos atrás, não, acontece até hoje, ok? Uma dessas heresias veja bem o que diz o verso 1, Deus é luz e nele não há treva alguma. Uma dessas heresias dizia assim, que mesmo você estando com Deus, você dizendo crente no Senhor Jesus Cristo, você frequentando a igreja dele, você fazendo parte de um ministério, tudo bem se você também tiver seus pecadinhos de estimação. Até porque nós não somos perfeitos, não é assim que dizem? Não conseguimos, é verdade, isso é verdade, mas essa é uma heresia. Porque se a palavra está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, se nós dizemos que estamos nele, então não podemos também estar vivendo nas trevas. Não tem como ficar com um pé cá e outro acolá, não é isso? Ou é do lado de cá ou é do lado de cá. Ou você está na luz ou você não está na luz. Treva não é nada mais do que ausência de luz. Ou seja, escuridão significa ausência de Deus. Então, uma das heresias era exatamente essa. E alguém um dia já disse, e eu gostaria de repetir para vocês, que é uma frase que me chamou muita atenção, que diz o seguinte, o caráter de uma pessoa é determinado de acordo com o caráter do Deus que ela serve. Isso é muito sério. O caráter de uma pessoa é determinado pelo caráter do Deus que ela serve.
Qual é o Deus que nós temos servido? É o Deus de amor? Qual é o Deus que nós temos servido? É o Deus fiel? É o Deus justo? Ou é o Deus do dinheiro? É o Deus do trabalho? É o Deus das coisas materiais? É o Deus da preguiça? É o Deus de, sei lá, que Deus você quer colocar aí na lista? Qual é o Deus? O meu caráter precisa expressar o caráter do Deus que eu sirvo. O meu caráter precisa condizer com o caráter do Deus que eu digo servir. Não que de novo, nós vamos explorar isso aqui. Não estou dizendo para você que você tem que ser o perfeitinho, até porque você não vai conseguir ser perfeitinho. Perfeição vai ser só na glória, nós sabemos disso, não é isso? Mas nós precisamos, na maneira do possível, lutar contra essas coisas, porque disse antes e repito, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos sendo bombardeados com perseguição, nós estamos sendo bombardeados com coisas materiais. Hoje é tudo muito fácil, hoje é tudo acerca do material, é tudo acerca do dinheiro, é tudo acerca do eu quero, eu posso, não é isso? É o que ensinam por aí. Se eu quero, eu posso, eu tenho que visualizar, eu tenho que isso, eu tenho que declarar. Declara que você serve ao Senhor. Declara que Ele é o Senhor da sua vida. Aí sim você vai expressar o caráter dele. É isso que nós temos que declarar. Nós temos que declarar a palavra dele. Nós temos que declarar que ele é o nosso Deus, que nós somos salvos por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Isso sim é que nós temos que declarar. Então, em nome de Jesus, que o nosso caráter possa ser determinado pelo caráter do Deus que nós servimos. É da natureza de Deus se revelar, assim como a luz brilha. Ele se revela a nós assim como a luz brilha. Se eu apagar essa luz, pronto, a ausência de luz vai ficar escuro. Mas Deus não é assim, Ele se revela a mim e a você. Ele se revelou a mim e a você através de Cristo Jesus. E Ele tem se revelado todos os dias com o poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas através da palavra dEle. É assim que Ele se revela. Não fique procurando somente coisas extraordinárias por aí. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Pode. Já aconteceu e tem acontecido ainda. Mas Deus se revela através da palavra dEle mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, ela está se referindo também à perfeição de Deus, ao senhorio de Deus, à pureza e à santidade de Deus. Ele é luz, Ele é puro, Ele é santo. Deus é luz também no sentido da direção, assim como um farol está lá no topo de um monte, guiando aqueles navios que estão no escuro, naquele breu total, na escuridão e não sabem para onde ir, o farol está lá guiando. Assim é o Senhor para as nossas vidas, Ele nos guia para as veredas retas, para Ele. O farol, ele guia o navio para Ele, não é isso? Onde o farol está, o navio vai saber para onde ir, ele vai seguir aquilo. Assim é Deus para nós, assim é a palavra dele para nós. Ele nos guia, Ele precisa nos guiar e precisa nos levar para uma conduta reta. É assim que nós precisamos enxergá-lo. Outra heresia que João combate aqui, agora no verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, versos 6 e 7, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que está dizendo aqui, gente. Se nós falamos uma coisa, mas nós vivemos outra, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. E João está combatendo essa mentira, essa heresia. Você não pode dizer uma coisa e viver de outra maneira. O que você tem que, como dizem os ingleses, você tem que walk the talk, não é isso? Andar da maneira que você está falando. Então, ele está dizendo aqui, parem com isso, ou seja, uma vida cheia de pecado, uma vida que nós queremos passar aquela boa imagem para as pessoas, mas Deus sabe quem nós somos verdadeiramente dentro de 4 paredes. Ele nos conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o profundo do meu coração. Antes mesmo que a minha palavra seja proferida, Ele já sabe. Então quem é que nós estamos tentando enganar? Quem é que nós estamos tentando enganar? Isso não condiz com a vida do crente. Andar na luz é andar com sinceridade e não esconder
Nada. Andar na luz é andar com sinceridade. Ou seja, numa vida cheia de pecados, nós acreditamos também nessa mentira. Automaticamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é anulado. Quando nós andamos assim, nós simplesmente estamos cancelando aquilo nas nossas vidas. Nós estamos dizendo que isso não é para mim. Ou seja, eu estou vivendo uma mentira. E nós estamos passando essa mentira para outras pessoas. É por isso que nós somos tão atacados. Por isso que o crente é tão atacado hoje. Verso 8. Verso 8 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, então, João está nos encorajando a reconhecer quem nós realmente somos diante de Deus. Nós somos fracos, falhos, pecadores diante dele. Nós não podemos afirmar que estamos sem pecados. A Bíblia diz que enganamos a nós mesmos se fizermos isso. O pastor Macmillan conta uma história interessante. Você se lembra disso? Quando ele era diretor do seminário, lá no Brasil, um aluno dele lá, depois de um dia de oração e de se prostrar realmente, de jejum e oração, se prostrando diante do Senhor, chegou para ele no final do dia e falou: pastor, tem uma novidade. Falou: fala, hoje eu não pequei. Aí o pastor virou para ele e falou: pois é, acabou de pecar, acabou de falhar. É isso, nós precisamos reconhecer quem nós somos, nós precisamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor, e precisamos confessar os nossos pecados a Jesus, que é fiel e justo, não somente para perdoar, como diz a palavra, mas também para purificar. Nossos pecados precisam ser confessados ao Senhor Jesus. Só Ele e nenhum outro mais, em nenhuma pessoa mais, em nenhum outro santo ou qualquer coisa que seja, há perdão de pecados, a não ser em Cristo Jesus. Só Ele pode perdoar os meus pecados. E só Ele pode me purificar dos pecados. Amém? Tá, pastor, como é isso na prática então? Então vamos lá, vamos analisar algumas coisas aqui. Como que eu posso encobrir então os meus pecados? Como é que eu vivo, às vezes sem saber que eu estou encobrindo um pecado, ou que eu estou encobrindo os meus pecados? Primeiro, nós mentimos uns aos outros. Nós queremos passar aquela imagem de que nós somos muito espirituais, não é isso? Nós somos os espirituais. Tenho certeza que você já passou por isso. Tenho certeza que você já passou por isso. Ou aquele irmão ou aquela irmã que te olha assim de nariz empinado. Olha, eu sou espiritual. Você, não sei. E nós queremos passar essa imagem muitas vezes, mesmo sem saber, mas nós estamos mentindo uns aos outros. E isso se chama mentira. Não tem outro nome para isso, ok? Mentira tem um nome só, é mentira. E quem é o pai da mentira? Pois é uma das coisas atribuídas a ele. Ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, e é da mentira. Então não tem como nós dizermos que estamos andando na luz, estamos praticando o que o pai da mentira criou. É muito difícil isso. Não tem como viver essas duas vidas, não. Ok? Na verdade, nós desejamos que as pessoas acreditem que estamos andando na luz, quando na verdade estamos nas trevas. Nós queremos que as pessoas vejam o por fora, o que vocês estão vendo aqui, a minha camisa preta, a minha calça azul, o meu cabelo penteado. Eu quero que você me veja assim, pregando muitas vezes, até pregando muitas vezes. Eu quero que você me veja, mas aqui eu vivo outra vida. Ninguém melhor do que a minha esposa para estar me olhando aqui, com a cara que ela está me olhando agora, para me conhecer. Porque ela é quem convive comigo. Ela é quem convive comigo. Ninguém melhor do que o seu esposo, do que seu filho. Já disse essa história uma vez aqui para vocês. A criança aqui, feliz da vida na igreja, quando é para ir embora, começa a chorar. E aí a mamãe pergunta: filho, o que aconteceu? Nossa, mãe, eu queria morar na igreja. Por quê? Porque aqui vocês são tão legais.
E lá em casa? Está vendo isso? Isso é quando nós mentimos uns para os outros. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo com que a palavra do Senhor se torne mentira também. E isso é muito grave. Como, de outra maneira que nós podemos fazer isso? Quando nós mentimos a nós mesmos. Essa é uma coisa gravíssima. Gente, você se envolve naquela mentira, que até você acredita nela. Você acredita naquela mentira que você inventou, e aí você tem que contar uma mentira atrás de outra mentira para cobrir aquela primeira mentira que você contou lá atrás. E aí você se enrola naquilo, e você mente para você mesmo, você acha que você está vivendo uma vida que está agradando o coração do Senhor, mas você está sinceramente enganado. Nós estamos sinceramente enganados fazendo isso. Nós acabamos inventando uma vida que não existe. Nós vivemos uma vida artificial, uma vida nas redes sociais, feliz e contente. Eu posto versículos bíblicos, eu faço isso e acontece, dou amém, glória a Deus e aleluia para tudo, mas na verdade eu não vivo isso. De novo, eu quero passar essa imagem de santo, quando na verdade eu estou vivendo nas trevas. Outra maneira de nós nos enganarmos, e essa talvez a pior de todas, que nós nunca vamos conseguir, nós tentamos enganar a Deus. Nós tentamos enganar a Deus. Como? Como você pode tentar enganar Deus? Porque nós fazemos dele um mentiroso. Porque nós aplicamos a palavra de Deus como correção, como exortação para a vida do irmão, mas não aplicamos para a nossa própria vida. Nós aplicamos a correção, a exortação, olha, a palavra do Senhor diz, mas quando é para mim não serve. Ou quando é para mim, eu uso um texto mais brando, né? Não, Deus é amor, né? Uso um texto mais brando. Lembra-se de Davi? Vamos usar aqui um exemplo de Davi. Quando Davi mentiu para ele mesmo. Davi mentiu para os outros, não é isso? Porque ele errou. Então ele mentiu para os outros. Davi mentiu para ele mesmo, por quê? Porque ele achou que ele tinha achado a solução. Lembra-se? Então ele mentiu, ele entrou naquele pecado, naquela vida de pecado. Ele engravidou a mulher do próximo. Vou falar o português claro aqui. Então ele engravidou a mulher do próximo, ok? Que era próximo dele, muito próximo dele. E aí o que ele fez? Ele falou, então nós vamos precisar inventar alguma coisa aqui para cobrir esse pecado. Então nós vamos colocar Urias na frente da batalha, para que ele morra. Gente, vocês estão vendo? Mentira combina com o quê? Com morte. E Urias morreu. E aí Davi acreditou naquilo tudo e falou assim, agora vai ficar tudo bem. Ou seja, aquela mentira se tornou verdade. Porque agora eu vou pegar você como minha legítima esposa, você vai ficar grávida mesmo do legítimo pai. Tá tudo, resolveu o problema. Mas ele momentaneamente esqueceu do Deus que ele servia. Natã chegou para ele, e o que foi que Natã falou para ele? Vamos lá, vamos relembrar a história? Me ajuda. O que Natã falou para ele? 2 homens, rei, isso, 2 homens, olha Senhor meu rei, 2 homens, um muito rico, tinha tudo, outro muito pobre, o que aconteceu? Só tinha uma ovelhinha. O rico foi lá e pegou. Aplicou a palavra para o outro, em cima. Tem que fazer o que com ele? Morrer. Pois é, Natã fala assim, pois é, esse homem é você. Mentira combina com morte. Infelizmente isso aconteceu. Na vida do homem segundo o coração de Deus. Vocês têm noção disso? Por quê? Porque ele fraquejou, porque ele se deixou levar por aquele momento, porque ele se deixou levar pelos prazeres da carne, pelos prazeres do mundo. Ele mentiu para os outros, ele mentiu para si mesmo e tentou mentir para Deus. E aí ele colocou a cara no pó, pediu perdão e Deus o perdoou. Agora eu te pergunto, houve consequências do pecado de Davi? Sim, Senhor. Tanto que o Senhor falou que por causa desse pecado, por causa da mentira combinada com a morte, haveria morte na família dele também.
Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Quando estamos vivendo dessa maneira, gente, nós é que estamos perdendo. Não é o outro que perde. Não é o Senhor que perde. Veja bem, Deus comigo, Ele continua sendo Deus. Sem eu, Ele continua sendo Deus também. Agora eu, sem Deus, não sou nada. Eu costumo até brincar, né? Deus comigo é Deus e semigo é Deus também. Agora, nós é que não podemos ficar sem Ele. Porque Ele é que nos dá direção, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz. Nós é que precisamos dEle, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Nós agimos de maneira mentirosa muitas vezes e vivemos como se Deus precisasse de mim. Como se eu não fizesse, nada acontecesse. E às vezes nós bancamos o Deus também, que nós queremos fazer o que é para Deus fazer. O que também não deixa de ser uma mentira. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. João diz que o Senhor Jesus é nosso advogado e nossa propiciação. Propiciação significa fazer a vontade de Deus, satisfazer a vontade de Deus. Deus se satisfez em Jesus Cristo por causa de mim e de você. A ira de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, por amor de mim e de você. Isso é propiciação. De uma vez por todas, a ira de Deus foi satisfeita. Recebemos perdão de Deus através de Jesus. Gente, vocês entendem a seriedade disso? Pelo amor de Deus, nós precisamos entender a seriedade disso. Ok? Nós precisamos entender porque Deus, Ele demonstrou a sua justiça. Por isso que a Bíblia diz, Deus é justo, e Ele é justo mesmo, porque Ele demonstrou a sua justiça em Jesus, porque a morte de Jesus era para ser para mim e para você, mas ao mesmo tempo que Ele demonstrou justiça, Ele demonstrou graça. Vocês estão entendendo isso? Então não venham me dizer que fora do contexto, porque Deus é justo, hein? Se Ele fosse justo comigo e com você do jeito que você está falando, nós estaríamos mortos agora. Mas por causa de Jesus, Ele cumpriu a sua justiça na cruz do Calvário, mas também por causa da sua graça, do seu amor por nós, é que nós estamos aqui. Então não confunda essas coisas, nós não podemos confundir essas coisas. Jesus também, Ele é nosso advogado. Nele nos representa diante do trono de Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Como o nosso sumo sacerdote, você se lembra no Antigo Testamento? Quem é que poderia vir diante de Deus para representar o povo? Os sacerdotes, não é isso? Mas Jesus foi o último e é o último e derradeiro. Só Ele pode me representar diante do Pai. Nenhum outro tem essa capacidade. Somente Ele. Amém? Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos confessar, dizer a Deus os nossos pecados. E pecado tem nome. Pecado tem nome. Inveja, ódio, mágoa, impureza, seja ela de qualquer tipo que for. Pecado tem nome. Nós precisamos falar com Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Não vem com aquela conversinha fiada de quando só você e Deus está ali no seu cantinho, você fala, Deus, o Senhor sabe daquele pecado lá. Não. Você tem que dizer. Você tem que confessar realmente. E mais uma coisa, você tem que pedir perdão por ele. Confesse, peça perdão. Ele é fiel e justo para perdoar. Fiel porque ele diz que se confessarmos, ele nos perdoa e não vai mais se lembrar dele. Ele não vai mais se lembrar dele. Nós é que lembramos. Nós é que lembramos, ainda voltamos e pecamos de novo. E de novo, justo. Ele é justo porque Cristo morreu pela penalidade que era nossa. Ele é justo. Nós precisamos vencer os nossos pecados. Esse é um dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos vencer sobre o nosso pecado. Nós vencemos o pecado na medida que andamos na luz.
Nós vencemos o pecado, nós travamos uma batalha com o pecado todos os dias, e nós só conseguimos sairmos vencedores dessa batalha a partir do momento que estamos na luz, a partir do momento que estamos com Cristo, a partir do momento que estamos revestidos com a armadura de Deus. Lembra, dois domingos atrás? A armadura de Deus. Como é que você é guerreiro, não é? É ou não é? Você não é um soldado de Cristo? Você não está numa batalha? Você só vai conseguir essa batalha, vencer essa batalha, se você estiver firmado naquele que te alistou para essa batalha. Se você estiver fora dele, você não vai conseguir. Então o propósito dele é que você esteja firme nele. Sempre que cometemos algum pecado, imediatamente temos que confessá-lo. Mas aí nós vamos fazendo coleção deles. Aí quando a gente confessa só uns 3, 4 e fica mais uns 20 para trás. Não, nós precisamos confessá-los. Andar na luz significa obedecer a palavra de Deus. Capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim: 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Andar na luz significa amar a Deus. Gente, um escravo, ele obedece porque ele tem que obedecer. Um escravo, ele obedece porque ele tem que obedecer e pronto, porque ele é escravo. O empregado, ele obedece porque deve obedecer, senão ele vai ter problema. Agora, um crente, ele obedece porque ele quer obedecer ao seu Senhor. Vocês entendem isso? O escravo, ele é obrigado a obedecer. O empregado, ele obedece porque senão ele vai ter consequências disso. Agora nós, como crentes no Senhor, nós escolhemos, nós queremos obedecer, nós precisamos fazer isso. João 14,15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você me obedece. Cristo, ele não é apenas propiciação e advogado, ele também é o nosso modelo. É o modelo a ser seguido. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele. Ele é o nosso modelo. Ele não é só nosso advogado, ele não é só o nosso intercessor, ele não é só a propiciação pelo nosso pecado, mas ele é o nosso modelo. Nós precisamos andar como ele andou. Cristo morreu por nós e ele vive para que nós possamos tê-lo como modelo. Olha isso, gente. Cristo, ele morreu por nós, mas ele vive. Ele ressuscitou. E ele nos diz, eu sou o seu modelo. Eu sou o seu modelo. Nós precisamos viver assim. Nós precisamos tentar ao máximo viver assim. Qual será a nossa resposta para isso? Qual será a minha resposta para isso tudo? Qual a resposta para essa pergunta? Afinal de contas, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Andar com Ele, andar na luz, viver longe do pecado. E se caso você pecar, está dizendo a palavra, confesse. Caso não está dizendo, peque que o Senhor vai te perdoar. Não, está dizendo, caso você pecar, então isso afirma que não era para pecar, mas se caso você pecar, peça perdão. Venha diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar do pecado. Amém? Olha o que diz Efésios 5, de 8 a 12. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas,
Antes, exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Andem como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Como está a sua vida espiritual nesse momento? Nós temos vivido realmente como filhos da luz? Nós temos vivido realmente de maneira que nós possamos olhar para cima e olhar com os olhos fitos no Senhor Jesus, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Ou a nossa vida está completamente uma bagunça, de cabeça para baixo, e nós não sabemos sequer onde estamos? Talvez você está aqui hoje à noite com a sua cabeça lá longe, onde talvez você gostaria de estar. Se você está assim essa noite, eu quero te dizer que a sua vida está de cabeça para baixo. Se você está aqui pensando com que roupa, que sapato, que maquiagem você vai usar amanhã, como você vai passar o gel no cabelo amanhã para ir trabalhar, eu quero dizer que a sua vida está de cabeça para baixo. Agora, se você está aqui, está ouvindo o que o Senhor está dizendo à igreja, e você está colocando isso em prática exatamente agora, no seu coração, e dizendo: Senhor, perdão pelo pecador que eu sou, perdão pelo fraco que eu sou, perdão, se eu tenho vivido uma vida de mentira, se eu tenho mentido para mim mesmo, se eu tenho mentido para os outros e tenho tentado mentir para o Senhor. Se é esse tipo de vida que eu tenho vivido, Senhor, e mesmo sem saber, eu te peço perdão agora. Então eu te digo, você está de cabeça para cima. Porque esse deve ser o pensamento do crente. Esse deve ser o pensamento do crente. Crente é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Esse é o pensamento do crente. Se nós cremos nele, nós devemos andar como ele. Se nós cremos nele, nós devemos viver como filho da luz, pois o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Verdade. Nós precisamos viver uma vida verdadeira, crentes no Senhor Jesus Cristo. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O Senhor faria isso? Sim. Então é agradável ao Senhor. O Senhor faria isso? Não. Então não vou fazer também. Simples assim. Estou com dúvida com relação a alguma coisa, pastor. Pode falar. Eu acho que... Tá, ok. Pastor, está aí. A melhor coisa que a gente pode fazer. Senta aí, irmão. Está com problema? Estou. Qual é o problema esse? O Senhor faria? Mas eu não sou o Senhor, né? Ele é o modelo, não é? Ele é o modelo? O Senhor faria? Faria. Amém. Então faça. O Senhor faria? Acho que não. Pois é, então acho que você também não deve fazer. Pronto. Treinamento aqui, de 30 segundos de aconselhamento pastoral. Não é isso? Porque se a gente tiver isso em mente, eu até olhei para ele porque a gente tem conversado muito esses últimos tempos exatamente sobre essas coisas. Sobre essa coisa de exercitar essa questão da oração, de exercitar esse perdão, de exercitar essa vida que realmente nós professamos. Nós estamos realmente vivendo ela? Amém. O que o Senhor faria nessa situação? Então vamos tentar fazer também. E temos ou não temos tido tempos abençoadores, principalmente na reunião de liderança? Cadê o líder da igreja aqui? Bev. Está ali a Bev que participa, está aqui o Eduardo, está aqui o Carlos, está aqui a Adriana, pastor Kleber. Temos ou não temos? Gente, precisamos praticar. É prática, é vida prática. Precisamos praticar não mentir, precisamos praticar a verdade, precisamos praticar a oração, precisamos praticar leitura da palavra, não é só passar o olho não, é ler, é estudar, é entender o que está escrito aqui. Então, em nome de Jesus, Deus nos criou para termos intimidade com Ele. Deus nos criou para sermos sinceros com Ele. Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros. E Deus nos criou para sermos imitadores de Cristo. Estamos hoje fazendo isso? Se não estivermos, eu te convido a orar, a se colocar diante do Senhor, do jeito que você quiser. Vamos levantar, por favor.
Eu te convido agora, do jeito que você quiser, caso tenha algo que só você e Deus, é só você e Deus agora, não importa quem está do seu lado, não importa quem está atrás ou na sua frente, é você e Deus. Caso exista algo que está realmente nesse momento falando ao seu coração, você precisa falar, Senhor, eu preciso pedir perdão por isso, eu te convido a fazer isso agora. Se existe ressentimento no seu coração, se existe mágoa no seu coração, se existe alguma coisa para ser confessada para Deus, se existe até algo que você precisa ir até o seu irmão e confessar que você fez ou deixou de fazer e pedir perdão para ele, eu te convido a fazer isso. Gente, nós precisamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos viver na luz, andar na luz e acompanhar o Senhor Jesus Cristo, andar com Ele. Ore aí, é você e Deus agora. Eu não quero saber, a não ser que você queira me contar, para a gente poder orar junto. O seu irmão do lado não precisa saber, a sua irmã do lado não precisa saber, é você e Deus. Confesse, mas não só confesse, mas peça também perdão. Ele é fiel e justo não só para perdoar, mas para te purificar desse pecado. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Reconhecemos quem nós somos diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus majestoso, que é luz para as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo quão falhos nós somos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que sem Ti nós não conseguimos, sem Ti não somos nada, ó Pai. Senhor, ajude-nos, Senhor, a andar segundo o Teu querer. Ajude-nos a viver a verdade do Teu Evangelho, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos com os olhos fitos em Ti. Em nome santo de Jesus, sonda, Senhor, sonda os nossos corações nesse momento e vê se há algo que não Te agrada e que nós possamos confessá-lo diante de Ti, que é o único intercessor, que é o nosso advogado perante do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício em amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós suplicamos, nós estamos aqui de corações contritos diante de Ti, Senhor, reconhecendo quem nós somos, mas principalmente reconhecendo quem Tu és nas nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, a andarmos na luz, a andarmos na Tua luz. Nos ajuda a sermos imitadores de Cristo, Senhor. E que toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade sejam a Ti, Senhor Deus. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.